E é aqui que muitos iniciantes pecam. Quais são os passos para você desenvolver um projeto de loteamento? Para você chegar, por exemplo, num projeto desse daqui, até a entrega final, por exemplo, gerar a prancha dele, né? Gerar ali todas as informações, gerar o relatório. Quais são os passos, né? Qual que é a sequência de passos, tanto fora quanto dentro do Civil 3D? Bom, aqui eu trouxe para vocês 5 passos, né, que são as principais etapas de um projeto. Primeiro passo, pessoal, é a venda do projeto. Primeira coisa que tem que ser feita é vender o projeto. É a captação do cliente, né, ou seja, é o contato com o cliente. Em seguida, o cliente solicitou ali o orçamento, a proposta, né, ou seja, passa a proposta para o cliente vai pedir um desconto, que ele não é besta nem nada, e você não é menos besta que o cliente também, não é mais besta que o cliente também. Vai saber negociar com ele, vai saber a hora certa de dar o desconto, vai saber quanto de desconto dá para ele, e aí em seguida vai fechar e assinar o contrato. Puf, fechou, ok, excelente. Beleza, vendeu o projeto, pessoal, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a coleta de informações. Então, você pegou algumas informações com o cliente para fazer o orçamento. E aí, fechou o orçamento, agora você tem que pegar todas as informações. Talvez fazer aí uma reunião, né, com o cliente para fazer ali a coleta de informações. Quais são as informações que você precisa pegar, pessoal? Diretrizes e viabilidades. O que são diretrizes e viabilidades? São documentos que vão direcionar, que vão balizar o projeto. Diretrizes da prefeitura para terraplenagem, pavimentação, drenagem, por exemplo, e diretrizes das concessionárias de água e esgoto. Por exemplo, pessoal, quando você vai fazer um projeto como esse daqui, de esgoto, que eu estou mostrando aqui como exemplo, a gente recebe da concessionária, né? Você pede e eles emitem um parecer técnico, ou uma diretriz, ou uma certidão de diretriz, ou uma viabilidade técnica, informando quais são as características que você tem que obedecer, quais são as premissas que você tem que obedecer no projeto de esgoto, por exemplo. A prefeitura também costuma emitir diretrizes para você desenvolver projetos de pavimentação, sinalização, drenagem, terraplenagem. E a gente solicita essas diretrizes, tá? Para poder esse documento balizar. E aí, nessas diretrizes, o que vai ter nesse documento? O diâmetro, quais são os diâmetros usuais, quais são materiais usuais, quais são as inclinações de talude, qual que é o máximo, o mínimo, são as premissas de projeto que aqueles órgãos exigem. Depois que você pede as diretrizes, qual é o próximo passo? Aí já são os projetos e estudos anteriores. Por exemplo, pessoal, para fazer um projeto de esgoto como esse daqui, você vai precisar do projeto urbanístico. Vai precisar também do projeto de terraplenagem. Se não foi você que fez, você tem que solicitar para imobiliária, para construtora, ou seja, solicitar para o seu cliente. Então você vai precisar de solicitar os projetos que você depende deles para executar os próximos, né, os que você foi contratado. E se tiver algum estudo anterior, um estudo ambiental, um estudo hidrológico, um estudo de viabilidade, um estudo topográfico, enfim, qualquer que seja, um estudo de tráfego, um estudo de impacto de vizinhança, qualquer projeto que você achar que precisa ou que o cliente tem, cara, pede para ele. Você pode utilizar isso em algum momento. Levantamento topográfico. Quem vai fazer esse levantamento, né? Como é que ficou definido quem vai fazer esse tipo de levantamento? É o cliente que vai fazer? É você que tá no seu contrato para fazer? Você faz? Ah, não, tá no meu contrato, mas eu não faço, eu vou terceirizar para uma empresa. Na proposta, né, você já define isso. Beleza? Por exemplo, hoje eu não trabalho com topografia de campo, não faço topografia de campo. Então, geralmente, o cliente ele já traz a topografia pronta para a gente. Ou a gente indica uma empresa parceira para fazer aquela topografia. Sempre é importante indicar uma empresa de qualidade, tá? Ensaios, né? Mesmo esquema da topografia, ensaios geotécnicos, por exemplo, né? Se você for fazer a terraplenagem, vai precisar. Passo de número 3, visita no local. Se for possível, nem sempre é possível, né? Por exemplo, se você for fazer um projeto para outro estado, você vai fazer uma visita no local, se for ali no seu estado, próximo a você. Se não for, outra pessoa pode ir lá visitar para você, o próprio cliente mesmo pode passar as informações para você. Não tem necessidade de você ir exatamente lá. Mas tirar foto, conversar com o contratante, alinhar as expectativas para o projeto. Como assim alinhar as expectativas? Às vezes você vai fazer um projeto e você olha para ele e pensa em alguma coisa. Aí o cliente já está pensando em outra. Às vezes o cliente está pensando em cortar muito ali porque ele já tem uma outra área que ele quer utilizar o material daquele loteamento. E ele vai tirar dali e vai fazer um bota fora lá naquela área que ele já pensa.
Às vezes ele está querendo aterrar aquele loteamento porque ele tem uma área que ele quer cortar, quer fazer uma terraplenagem, não tem onde pôr a terra. E aí ele não quer pagar, bota fora. Aí o que ele faz? Ele já pensa nisso. Então é importante você alinhar essas expectativas com o cliente para entender o que ele quer. Cara, você quer o quê? Você quer mais corte, mais aterro? Você já tem alguma ideia do que você quer fazer nesse projeto? Então é importante fazer essa visita, se não for uma visita, uma reunião no local. Passo de número 4. Avaliação do levantamento topográfico. Pessoal, quando você recebe a topografia do cliente para fazer o projeto, né, se for a topografia, você precisa fazer uma avaliação desse levantamento topográfico para saber se ele é bom ou se ele é ruim. Às vezes o levantamento é ruim. O levantamento é mal feito. E a topografia, pensa comigo aqui. Imagina um prédio. A topografia é como se fosse o alicerce, a fundação daquele prédio. Então o prédio pode estar com a fachada mais bonita. Ou seja, o seu projeto pode estar lindo, perfeito, maravilhoso. Só que se a topografia estiver mal feita, o projeto sai mal feito, sai errado. Na hora de executar a obra vai dar diferença. Pode estar bonito o tanto que for. Só que tem uma vantagem. O Civil 3D ele já acusa quando o projeto é ruim, quando a topografia é ruim. Você tem ferramentas que te ajudam a avaliar a qualidade do levantamento topográfico. Então, é até importante você que é iniciante já começar dentro do Civil 3D. Ah, Rafael, eu não sei AutoCAD. Será que eu já começo dentro do Civil 3D? Sim, porque a própria ferramenta ela vai te auxiliar. A própria ferramenta ela vai contribuir com o seu aprendizado, com a sua evolução. Ela vai te ajudar, ela vai sinalizar, ela vai te mostrar coisas que no 2D você não vê. E aí, o que você vai avaliar nesse levantamento topográfico? A densidade dos pontos cadastrados. Por exemplo, pessoal, quando é feito um levantamento, deixa eu ver se eu mostro um exemplo aqui para vocês no YouTube. Olha só que interessante, ó. Vou pegar um exemplo aqui para mostrar de um levantamento topográfico. Dá uma olhada aqui. Esse daqui, pessoal, é um levantamento topográfico de uma área grandona onde vai ser um loteamento. Beleza. Aí aqui dentro desse levantamento topográfico, pessoal, o que acontece? Percebe que cada bolinha dessa é um ponto que foi cadastrado lá no levantamento topográfico. Cada bolinha dessa é um ponto que foi levantado lá. Cada pontinho desse, né, é um pontinho que foi levantado lá. E aí o que acontece, pessoal? Uma das primeiras premissas, né, que a gente tem para o levantamento topográfico ser bom é a densidade desses pontos. Ou seja, o levantamento ele é feito por amostragem. Se você pega um ponto e daqui 50 metros você vai pegar outro, o levantamento vai ficar muito espaçado, a densidade vai ficar baixa, então vai ficar ruim. O que você tem que fazer? Pegar ali e avaliar essa densidade de pontos. Geralmente 20 metros é a distância ideal. Todos os elementos eles estão cadastrados. Tem muitas pessoas que vai lá e cadastra só, né? Muitas topografias ruins que cadastram só os pontos de cota de terreno. Não, tem que cadastrar árvore, poste, até passarinho voando tem que cadastrar. Quanto mais informação tiver, melhor. Cadastrar rocha, se tiver rocha aparente, muito importante. As curvas de nível estão corretas, ou seja, tem que avaliar se a superfície está correta, se não está. E como eu falei, o próprio Civil 3 ele vai te ajudando. Ó. Você consegue ir visualizando o terreno. E ela não chega assim de campo, você tem que dar um tratamento nela. E às vezes a topografia não dá esse tratamento, é preciso você como projetista avaliar a qualidade desse levantamento. Não são todas as topografias, mas às vezes algumas não vêm tão boas assim. O levantamento topográfico ele já está em Civil 3D? Se não tiver, tem que importar ele dentro do Civil 3D, certo? Fez a avaliação do levantamento topográfico, vai para o passo 5. E aí a gente começa a desenvolver os projetos. Qual que é a ordem para desenvolver os projetos? Bom, existem algumas dessas ordens que eu vou mostrar aqui para vocês, que elas são obrigatórias, não tem como pular, mas umas, às vezes dá para você passar um projeto na frente do outro, trabalhar em paralelo, enfim. Mas a primeira coisa que a gente faz, que inclusive é uma coisa que a gente vai aprender lá na jornada Civil 3D na prática, é a criação do banco de dados, ou seja, o Data Shortcuts da topografia. Então você vai precisar criar um banco de dados ali da topografia. A gente não faz cópia para fazer o projeto, pessoal. Por exemplo, aqui eu tenho o levantamento topográfico. Eu não vou fazer uma cópia desse arquivo para fazer o projeto, não. Eu vou criar um banco de dados. Porque qualquer alteração que tiver nessa topografia vai refletindo em todos os projetos.
Esse é só um dos macetes, né? Eu já tô até dando um spoiler aqui que a gente vai ensinar lá na Jornada Civil 3D. Que economiza muito tempo e aumenta muito a precisão do seu trabalho. Coisa que não dá para fazer em nenhum outro software, mas dá para fazer no Civil 3D. Criou esse banco de dados, vamos começar a desenvolver o projeto. Geralmente o primeiro projeto que vem é o projeto urbanístico, que é a divisão dos lotes. Divisão dos lotes, posicionamento das ruas, das quadras. Ele é o primeiro projeto. Ele é o projeto urbanístico, é o primeiro. Certo? Depois, quando tem, às vezes, né? Às vezes tem, às vezes não tem um projeto geométrico. Às vezes a geometria vem junto com a terraplenagem. Mas às vezes o projeto geométrico, né? Quando tem, ele é o alinhamento, o eixo das ruas, o perfil longitudinal, a seção típica, os corredores. Vamos ver se a gente tem exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, tem aqui um exemplo. Projeto geométrico. O que que tem nesse projeto geométrico, né? Tem aqui o estaqueamento das ruas, tá vendo? Ele mostra aqui todo o estaqueamento e tal, mostrando bonitinho. Tá meio pesado aqui por causa das achuras, né? Das assinaturas também. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. Aí, o que mais que ele tem? Tem os perfis longitudinais das ruas, ó. Então aqui ele vai mostrar todas as declividades das ruas, né? Todas as inclinações, onde vai ter corte, onde vai ter aterro. Então é a geometria horizontal com a geometria vertical. Certo? Geometria horizontal com a geometria vertical. Um exemplo. Em seguida, a gente vai para o nosso projeto de terraplenagem. São os cálculos de volume, as seções transversais, o mapa de corte a aterro, planilha de volumes. Então, esse é o projeto de terraplenagem. Não dá para fazer, por exemplo, pessoal, o projeto de terraplenagem antes do projeto urbanístico. Não tem como. E não tem como fazer também antes da topografia. Também não tem como fazer a terraplenagem antes do geométrico. Depois a gente tem o projeto de pavimentação, que é o detalhamento das camadas do pavimento, as áreas, os volumes que vai gastar ali no pavimento, seção típica de pavimentação, a planta de pavimentação, né, os quantitativos. O projeto de drenagem, que é onde a gente vai ter ali a planta com os dispositivos, tubo, caixa, boca de lobo, posto de visita, enfim. Perfil longitudinal da rede, quantidades, detalhamentos, tudo isso também vai no projeto de drenagem. Por exemplo, olha a ordem correta. Não tem como fazer o projeto de drenagem sem a topografia e sem o projeto de terraplenagem e sem o projeto urbanístico. E é aqui que muitos iniciantes pecam. O chefe chega e fala assim, faz um projeto de drenagem. Ou o cliente chega e faz e o iniciante fala assim, não, deixa que eu dou conta. E aí eu faço. O cliente chega para você e fala assim, você faz projeto de drenagem, de loteamento? Faz. Ah, eu quero fazer no Civil 3D. Cara, não tem como fazer sem ter o projeto urbanístico e o projeto de terraplenagem. Não tem como. Beleza? Projeto de esgoto. Planta com os dispositivos, tubo, poço de visita, ramais de ligação, perfil longitudinal, né? Eu até mostrei exemplo aqui para vocês, ó, de um projeto de esgoto, ó, o perfil longitudinal, como eu expliquei para vocês, com as informações, ó, extensão, profundidade, as cotas, né? Estaqueamento. Então, projeto de esgoto. O projeto de esgoto, por exemplo, ele pode vir antes da drenagem, não tem problema. Só não pode vir antes da terraplenagem, nem do urbanístico, não tem como. Eu preciso desses dois aqui, ó, para fazer o esgoto. Projeto de abastecimento de água, dispositivos, planta com dispositivos, tubo, conexão, válvula ventosa, perfil longitudinal, quantidade, detalhamento, todas essas informações. E o projeto de sinalização. O projeto de sinalização ele só vai depender do projeto urbanístico e da topografia ou da terraplenagem. Beleza? Planta com os dispositivos de sinalização, detalhamento, quantidade, especificação. E aí, por último, a gente tem os memoriais descritivos ou os relatórios de projeto, que é onde vai ter ali o memorial descritivo para topografia, geometria, terraplenagem, drenagem, esgoto, sinalização, e tem o memorial descritivo para esgotamento sanitário e o memorial descritivo para abastecimento de água. Por que eu coloquei eles aqui, pessoal, de forma separada? Porque, naturalmente, a gente aprova esses projetos em órgãos diferentes. Por exemplo, a prefeitura, geralmente, ela vai aprovar drenagem, pavimentação, sinalização, geometria, topografia. Já o esgoto, ele vai ser aprovado na concessionária de esgoto. Já o abastecimento de água, ele vai ser aprovado também na concessionária de abastecimento de água, mas às vezes é um setor diferente. Então, você tem que fazer um memorial descritivo diferente, nunca é juntos. Perfeito? Então, aqui, basicamente,
a gente tem um passo a passo de qual que é a sequência de projetos dentro do Civil 3D.